Vamos lá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Aqui é esse nosso encontro tão especial, dando um start nessa nossa semana Expresse-se. E aqui eu vou trazer, bem-vinda, e aqui eu vou trazer para vocês, muitas vezes, este silêncio, aquelas palavras que não foram ditas, muitas vezes aquelas expressões que não aconteceram em determinados momentos da tua vida, como isso pode ser realmente o que trava esta sua potência profissional que não decola, muitas vezes te traz reflexos na sua saúde, traz reflexos financeiros e talvez você não tenha nem ideia de como isso pode acontecer. Nesse nosso encontro, eu vou mostrar para você um caminho para que você possa compreender como que você desbloqueia isso, como você identifica, como que você traz isso para a sua consciência, identifica para que você possa, então, começar a fazer esses movimentos para o mais. O que são movimentos para o mais? Olha só, eu sou Alessandra Palhares, caso você não me conheça, sou consteladora sistêmica, tenho experiência na área da saúde, jurídica, e eu ajudo as pessoas a desbloquearem esses padrões invisíveis que nós chamamos, esses padrões ocultos, aqueles que nós trazemos muitas vezes do nosso sistema familiar, daquilo que você aprendeu, daquela forma como você acabou trazendo para a tua vida aquele tipo de padrão de referencial. Todos nós vivemos de referenciais e essas referências que são construídas, sejam elas dentro do sistema familiar, dentro daquele grupo que você convivia ou dentro do grupo que você convive do teu próprio trabalho, elas vão criando uma forma de você fazer as coisas, uma forma de você agir e uma forma também de você reagir. E muitas vezes estes silêncios, ou naquele momento em que você não conseguiu se pronunciar, naquele momento que você não conseguiu verbalizar o que você sentia. Eu vou te mostrar hoje várias formas como isso acontece. Vou trazer para você alguns exemplos. E isso com toda certeza vai trazendo no decorrer dessa semana para você clareza. Olha só, esse start dessa semana, expresse-se, assim eu nomeei depois de algumas perguntas que aconteceram na semana passada. Esse expresse-se, ele vai abrir uma série de 3 encontros, que são encontros breves, que são encontros diretos. E esses encontros têm uma sequência. No último encontro, por exemplo, na sexta-feira, no nosso terceiro encontro, eu vou trazer para vocês como que vocês caminham para efetivar esses desbloqueios, ou seja, como que você coloca isso em prática para isso começar naquele dia mesmo, refletir, repercutir numa nova forma de você fazer as coisas ou numa nova forma de você enxergar as coisas. Então nós faremos esses passos. No nosso segundo encontro, que vai ser quarta-feira, nós vamos falar e você vai começar a ter mais clareza do quanto esses silêncios, estes não ditos, realmente podem estar atuando hoje sem que você tenha essa ideia. E você vai perceber na quarta-feira que as suas reações e as suas ações acontecem daquela forma para te proteger. Porque lá, naquele momento raiz que aconteceu, ou algum movimento, alguma cena, ou algo que você ouviu, para que você tivesse essa reação lá naquele momento, era importante você se proteger dessa forma. Só que quando nós trazemos isso para a atualidade, para você falar assim, não, mas espera um pouquinho, aquilo não está mais acontecendo, aquele contexto não existe mais. Só que como você repete o padrão, lembra? Como você repete o padrão, você continua tendo a mesma atitude. Então hoje, ao invés de te proteger, que lá naquele momento te protegeu, hoje ele prende. Esta é a grande chave. Na quarta-feira nós falaremos sobre isso. Agora hoje tem algumas coisas especiais que eu quero trazer para você. Enquanto isso o pessoal está chegando, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos.
Bem-vindos aqui a esse nosso encontro. E olha só, eu fiz algumas anotações aqui, porque realmente eu quero que vocês aproveitem o máximo desse nosso encontro e que também ele seja e será valioso para você começar a perceber o quanto esse movimento acontece na sua vida e você busca muitas vezes caminhos de solução e não encontra essas soluções. E cada vez mais isso se reforça. E a vida, gente, a vida devolve pra gente. E ela devolve, e as coisas vão acontecendo, e o tempo vai passando, e você fica cada vez mais enredado nesses mesmos movimentos, desses mesmos padrões repetindo, e chega uma hora que você joga a toalha. Chega uma hora que você desiste, ou coisas começam a acontecer e começam realmente a piorar o quadro. Então a importância de ter esta consciência de sempre avaliar as coisas é o que traz um diferencial para que você possa viver uma vida realmente, onde você alcance essa sua realização, seja ela profissional, ou seja uma realização mesmo emocional, das próprias relações, ou conseguir fazer escolhas com mais consciência, conseguir fazer escolhas com mais maturidade, conseguir entender e compreender os momentos em que é importante você acolher aquilo e nos momentos que serão talvez os mais decisivos para a sua vida, mas que são importantes de você renunciar. E aí entra muito este silêncio ou aquilo que não foi dito. Porque esse padrão, ele é tão enraizado, e dependendo do tempo, 10, 20, 30 anos que você leva um padrão desse, imagina. E ele é tão enraizado que você não consegue, muitas vezes, até, mesmo que você tenha uma clareza daquilo, às vezes você pode, vou dar um exemplo prático, você pode iniciar em um novo trabalho, por exemplo. Quando você percebe nesse trabalho, você compreende assim, que aquilo que acontece naquele trabalho, dentro daquela empresa, a forma como eles atuam, a forma como eles trabalham, os tipos de valores que eles têm, não condizem com você. Não condizem realmente com aquilo que você acredita da vida. Não condizem com algo interno seu. Aí você pode decidir o seguinte: eu continuo aqui porque eu, de repente, preciso deste trabalho, ou eu vou decididamente, ao invés de me calar, e este calar é calar para você mesma as suas próprias verdades e os seus valores e falar assim: não, eu vou renunciar a isso e vou começar a olhar para aquilo que eu realmente busco. Esse é um ponto decisivo, quando você decide não mais se calar para você mesma. Porque muitas pessoas que chegam até mim para fazer, às vezes, um movimento de constelação familiar ou até um processo que nós fazemos, passando por algumas fases, principalmente quando já tem um certo tempo que está acontecendo aquele conflito que ela está vivendo ou aquele problema, as pessoas chegam e falam assim: Alessandra, eu atraio o mesmo tipo de trabalho, eu atraio o mesmo tipo de relacionamento, eu atraio para mim situações repetitivas e eu não sei mais o que eu faço, porque racionalmente não é isso que eu quero. Por que eu não consigo dar esse passo? Sabe o que acontece? Quando você tem a clareza daquilo que você deseja, quando esse desejo é genuíno seu, quando você começa a escrever, por exemplo, olha, eu trouxe aqui algumas frases e eu vou passar para vocês. Então, quando você começa a ter clarezas, essas frases que eu já vou passar daqui a pouquinho para vocês, terminando essa parte aqui importante, esse início que eu tô falando das áreas especificamente, só para não perder aqui o meu raciocínio, quando você tem esta clareza, você começa a perceber que é importante que você renuncie a algumas coisas. E que é importante que você evidencie realmente, não faça tudo passando por cima daqueles seus valores.
Então, isso é um ponto importante. E na maioria das vezes, as pessoas que trazem estes padrões, trazem junto com eles esta invisibilidade. Pois é, você sabia disso? Porque você tem um movimento de não se pronunciar, de não se manifestar, ou ficar muitas vezes esperando que algo aconteça, que você simplesmente vai continuar fazendo as mesmas coisas. Então não vai aparecer e não vai surgir para você propostas, por exemplo, ou oportunidades que sejam diferentes, desde que você tenha esta decisão nesse momento chave, a decisão de falar assim, não, eu estou observando que é a mesma coisa, e mesmo que neste momento parece que é a última coisa que eu estou precisando, parece que se eu não abraçar isso que está chegando para mim, eu não vou ter outra oportunidade. Esta tua renúncia, por exemplo, em momentos que você tem essa consciência, ela é um ponto muito chave. Ela é um ponto de virada, porque é a partir disso que você vai começar a olhar para uma direção que faz sentido para você. Para uma direção que você conseguiu parar de repetir as coisas. Que você conseguiu parar de, muitas vezes, até rejeitar aquilo que aconteceu com você. E esses movimentos, nós falamos muito dentro do olhar sistêmico, dessas dinâmicas, nós falamos muito deste olhar que nós trazemos e que muitas pessoas trazem também, de julgamento principalmente, e o quanto essa clareza começa a trazer novos resultados para a sua vida. Olhar para determinadas histórias e movimentos que aconteceram na sua vida sem a lente do julgamento é pensar o seguinte: aquilo que aconteceu não tem como você modificar. Aquilo que aconteceu não tem como. E sem julgamento é você, muitas vezes, parar de tentar repetir, fazer coisas que sejam, às vezes, até completamente ao contrário. Nós falamos muito das relações com pai e mãe, que são a primeira referência que todas as pessoas têm, que você tem, e muitas vezes esta cobrança ainda acaba existindo, mesmo que ela não seja consciente, mas às vezes até no seu próprio comportamento. Estes silêncios, estes não ditos, muitas vezes nascem lá. Naquela época onde, por mais que houvessem as melhores das intenções, você pode ter ouvido: engole esse choro, não faz escândalo, para de fazer tal coisa, você vai entrar mudo aqui e sair calado. Quem já ouviu isso? Isso é uma coisa comum. Isso era uma coisa muito comum. Hoje, que existe informações intensas a todo momento, aqui na palma da mão, em 2 minutos você acessa 1000 coisas. Se você tem dúvida de como educar os seus filhos hoje, você tem várias formas de auxílio, e esses padrões, principalmente de silêncio, eles vêm de muitas gerações. E quando você começa a olhar para isso, ao invés de você olhar com esse julgamento, por exemplo, porque esse julgamento pode trazer em você um comportamento de não repetir aquilo. Só que o não repetir aquilo pode funcionar de uma maneira assim. Você sabe o que você faz para não repetir aquilo? Fica quieta. Não fala nada para o outro também. Então você não está repetindo aquela cobrança. Nós não funcionamos de uma forma linear. É por isso que é importante avaliar os comportamentos. É por isso que é importante trazer sempre essas consciências. E olha só, esses reflexos desses não ditos e desses silêncios, eles refletem na vida emocional, nos relacionamentos, na forma como você se relaciona, nas sensações, muitas vezes, sensações de... Até eu trouxe aqui algumas que são muito interessantes. Olha só, eu quero trazer essa aqui para vocês, por ser muito comum, e muitas pessoas chegarem assim: Alessandra, eu sinto um cansaço absurdo e eu muitas vezes não sei de onde vem esse cansaço. E olha que coisa interessante. Gente, aquilo que você não diz, aquilo que você não expressa... Então vamos lá, vamos fazer um exercício. Vocês acham que isso que você não diz,
que você não expressa, que você não manifesta, que você não posiciona, isso te leva para mais vida ou te leva para menos vida? O que vocês acham? Enquanto isso, deixa eu ler uma pergunta aqui, enquanto vocês se manifestam. Esse comportamento leva para mais vida ou menos vida? Então vamos lá, menos vida. Se você tem um comportamento, se você tem um movimento que leva para menos vida, como é que tá a sua energia de vida? Capenga. Você não consegue esse movimento. Que desejo que você consegue? O quanto esse desejo de você levantar e fazer, de você fazer de uma forma diferente, ou de você olhar de uma outra forma, fazer alguma coisa, você fica sem esse desejo. Então esse cansaço muitas vezes acontece justamente por isso. E que pode ser que você nem associa isso, Alessandra, o que pode ter uma coisa, o que pode um silêncio, o que pode não expressar, fazer com isso. Imagina você engolir este não dito, não é? Sabe, o engolir esse não dito que eu tô trazendo aqui é uma expressão assim. Digamos que em determinado momento tenha acontecido um movimento com você, pode ser num relacionamento, como a Carol perguntou aqui, pode ser no seu trabalho, pode ser inclusive com o seu pai ou com a sua mãe, o que você muitas vezes quis dizer, porque fazia parte daquela conversa, daquilo que você sentia, e você não disse por medo, você não disse por vergonha, você não disse porque você achava que se você dissesse aquilo, você poderia estar confrontando, enfim, porque tem uma forma, os sistemas familiares funcionam de uma forma. E muitas vezes, dentro daquele sistema familiar, se você não concorda com aquilo, significa que você está desrespeitando. Só que isso, gente, quando a gente olha com maturidade para isso, sabe? Quantos anos você tem? Então, se pergunta isso, se olha no espelho e fala, vem cá, quantos anos eu tenho? Qual a experiência que eu tenho de vida? Como que eu, com essa minha experiência de vida, ou com essa minha bagagem, pelas coisas que eu passei, não consigo abrir a minha boca para falar para uma pessoa? E você pode falar isso de uma forma educada, você pode falar isso para ela, para essa pessoa olhando nos olhos dela, você pode falar isso de coração e falar assim, ok, tudo bem, o meu desejo é fazer este caminho e tudo bem o seu caminho. E como que você pode, por exemplo, sentir que não pode fazer isto hoje com toda essa bagagem que você tem? Você sabe por quê? Porque se você for uma mulher de 30, 40 e até 50 anos, talvez não é esta mulher que está conversando com esta pessoa ou se posicionando na vida. Você está lá com aquela menina, muitas vezes, que foi reprimida e não consegue se colocar agora. É por isso que se você não olha para isso, se você não busca da onde que isto surgiu, se você não faz determinados movimentos, determinados trabalhos, olhando para as suas próprias crenças, olhando para o seu comportamento, olhando para o medo, para a insegurança, para a angústia que você fica, e talvez desafiando você a abrir mão de algumas coisas. Não tem como você sair ileso de um movimento que você faz para uma mudança de comportamento. Alguma coisa vai acontecer. E quando você paga esse preço, veja só, quando você paga esse preço, fala aqui para mim, esse preço que você vai pagar agora, ele é mais alto ou ele é menor do que o peso que você paga hoje por não conseguir se posicionar, por não conseguir se expressar, por não conseguir se colocar no mundo e na tua vida? Pensa nisso. Reflexos
de você engolir isto, reflexos na vida profissional e financeira. É quase que intuitivo, né? Reflexos da vida profissional e financeira que acaba sendo mesmo essa autossabotagem. Porque quando você... imagina o seguinte, gente. É como se você estivesse vivendo dentro de uma caixa. Exatamente. E conforme você... Uma vez, se aconteceu um movimento que você engoliu aquela sua forma de expressar, e isso aconteceu repetidas vezes, e você continua com esse seu padrão, continua com essa mesma resposta, continua com essa mesma reação, você vai se afastando cada vez mais daquilo que você é. E quanto mais você afasta daquilo que você é, mais você tem insegurança, mais você tem falta de confiança. Menos você passa de credibilidade, menos você passa de autoridade naquilo que você faz. O primeiro não, o segundo não, o terceiro que vem na sua frente, você já fala, nossa, não é isso. Então, esse movimento que você faz de trazer essa virada, por que ele reflete nestas áreas que eu estou trazendo para você? Porque quando você oprime isso dentro de você, isso automaticamente reflete nas outras áreas. Você percebe que você não tem esta força para avançar. Justamente aí. E olha só, eu trouxe aqui, que eu achei muito interessante, quando eu estava montando o script para trazer para essa live, eu trouxe aqui o seguinte. Algumas reflexões que você pode fazer. E se você... esquecer, você pode assistir novamente e passar mais pro finalzinho que a gente está quase encerrando. O que você nunca disse e isso está custando o quê? Talvez você tenha lembrado de uma situação específica e você pode olhar para essa situação específica. O que foi que eu não disse? O que foi que aconteceu depois disso que eu não disse? Quais foram as outras oportunidades que eu tive? Como eu exerci isso? Como isso funcionou dentro de mim? Gente, clareza é reflexão. Clareza não é você vir num encontro aqui, numa live e sair com isso resolvido, mas é uma reflexão. Uma outra pergunta. O que você guarda muitas vezes para não decepcionar alguém que você ama muito? O que é que você guarda aí dentro de você para não decepcionar alguém que você ama muito? E pode ser alguém ali da sua família. E talvez isso que você guarda seja exatamente o que te bloqueia. Pode ser, pode ser. Isso é um trabalho muito profundo que nós fazemos nos nossos encontros, quando a pessoa faz o processo comigo. Gente, isso é assim, olha, se você lembrou de alguma coisa, escreva. Traz isso à tona, porque isso contribui para você poder virar esse jogo. Olha só. Então, qual foi que você guarda para não decepcionar sua família? Isso. Então, essas são algumas frases que eu trouxe mais para provocar isso em você mesmo, para você fazer essa reflexão. E aí, gente, deixa eu ver aqui. O que mais que eu posso trazer para vocês que eu tinha separado de interessantíssimo? Olha só. Sabe uma coisa interessante? E eu vou te dizer uma coisa. Pronto, as minhas anotações estão ali. E eu vou te dizer uma coisa. Existe algo muito interessante que acontece muitas vezes com aquilo que não foi dito. Olha só, presta bem atenção no que eu vou dizer. Muita coisa que não foi dita dentro dos sistemas familiares, nós observamos que alguns sistemas familiares têm uma dinâmica de segredos. Gente, segredos, eles podem ser várias coisas que podem acontecer. Então, segredos, por exemplo, dentro das dinâmicas sistêmicas, podem ser abortos que aconteceram e que não foram ditos. Abortos que, por exemplo, aquele pai nem sabia que existia ou que ele tinha sido pai. Segredos podem ser traições que aconteceram. Segredos podem ser filhos que nasceram fora do casamento, aqueles que eles chamavam de bastardos. Segredos podem ser acontecimentos que envolvem dinheiro, que envolvem traição, que envolve
sexo. Então, podem existir segredos dentro dos sistemas familiares. E quando existem segredos, muitas vezes, em determinados sistemas familiares, isso é uma coisa que muito antiga até, quando a gente olha para esse movimento, quando a gente olha para gerações anteriores, muitas coisas não eram ditas. Muitas coisas. Isso, sabidamente, era muito praticado. E aí, sabe o que acontece? Fica realmente esse silêncio no ar. E às vezes isso não é interrompido. A gente nem pergunta o porquê. E esse silêncio permanece. E aí você sabe o que acontece? É uma coisa muito interessante e que você pode refletir sobre isso. Isso faz com que muitas vezes, quando você está se aproximando daquilo, quando você começa a conhecer esses movimentos, essas dinâmicas, e você consegue virar o seu rosto e começa a olhar para aquilo, existe um movimento que protege. Lembra que eu vou falar na quarta-feira sobre o silêncio, aquilo que não foi dito, acontece para te proteger? E quando isso acontece, quando você começa a olhar, sabe assim, ó, tá quente, lembra daquela brincadeira? Tá frio, tá quente? Então, quando você começa a olhar e fala, tá quente, tá esquentando, alguma coisa muda e você sabe o que você faz? Você muda de assunto. É uma coisa impressionante. Então, dentro desse movimento, muitas vezes, desses sistemas que tem muito segredo, quando você se aproxima, começa a mudar de assunto, começa a falar outras coisas que não faz sentido, né? Então aí você pode começar a se observar. Você pode começar a observar se quando você vai fazer um movimento para o mais, se você está ali alcançando, chegando próximo talvez de uma clareza, de uma consciência. Pode ser que quando você se aproxime dessa clareza e dessa consciência, aí você vai ter que chamar aquela mulher adulta, aquele homem adulto, fala assim, não, espera um pouquinho, agora eu vou olhar para isso, deixa eu ver isso daqui, deixa eu escrever, deixa eu pensar, deixa eu sentir para eu tomar uma decisão. Então pode ser que em determinados momentos da sua vida você perceba isso também. Se você perceber, vai ser muito interessante se você deixar esse comentário. Às vezes isso pode te trazer uma clareza ou até eu posso te dar um feedback sobre isso. Então perceba se quando você vai fazer alguns movimentos para o mais, isso não acontece com você. A distração. Então isso é uma coisa muito comum de sistemas que trazem muito esses segredos, sem que eles percebam, começam a se distrair e vão para, nossa, além mar. Sabe aquela? Então, às vezes, em momentos decisivos, eu vou fechar o nosso encontro com este insight para vocês. Se em momentos decisivos você já percebeu isso. Porque isso é uma forma também de você procrastinar. E procrastinar, gente, é procrastinar na vida. Quando fala em procrastinação, a primeira coisa que as pessoas pensam é profissão. Mas procrastinar é na vida. Procrastinar pode ser fazer alguma coisa por você, fisicamente, pro seu corpo, pro seu autocuidado. Procrastinar pode ser uma conversa difícil que você precisa ter com o seu marido, com a sua mulher. Procrastinar pode ser no trabalho também. Procrastinar pode ser você olhar lá para a sua conta no banco e fazer uma planilha. Procrastinar pode ser um planejamento. Então, muitas vezes, quando nós temos estes não ditos, essa expressão que foi contida, que foi ali guardada, ela mascara tudo isso. E nesses momentos, que são momentos chave para você tomar uma decisão, que realmente, talvez na prática, ali para você, não seja assim, Alessandra, mas isso não é tanta mudança assim, ter uma conversa. Você não imagina o quanto isso pode ser, às vezes, esse não dito, a chave para que você saia deste lugar que você está. Para que você possa efetivamente falar, não, agora eu estou sentindo no meu corpo as coisas que estão acontecendo, que eu vou para o mais. Porque não tem mágica. Você não vai para o mais e vai conseguir tudo de uma noite para o dia. Mas só o fato de você começar a enxergar e perceber as suas distrações ou aquilo que acontece,
já é um grande passo para você poder começar a expressar isso com mais clareza. E expressar-se é tudo. Muito obrigada por todos que participaram aqui. Lembrem-se, se você achar que vale a pena assistir mais um pedacinho novamente ou deixar uma questão aqui. E se fizer sentido para você e também ajuda a gente a distribuir aqui organicamente, manda o link deste nosso encontro, sabendo que é o primeiro de 3 e no terceiro nós vamos trazer aqui realmente um caminho certeiro para você poder desbloquear pelo menos um desses não ditos. Deixa aqui a sua pergunta e a sua participação. Uma excelente semana, expresse-se com consciência. Vejo vocês na quarta-feira.